E aí, galerinha, tá eu aqui, o Leuri e o Vini, mais uma vez aqui. Salve, guys, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre counters, como identificar counters. Que tipo de counters você está usando? Nós vamos falar um pouquinho de três tipos de counters que nós estamos, entre aspas, criando a classificação. Não necessariamente essa classificação existe. É, A é, gente vai falar sobre counters que são agressivos, ou seja, você vai tentar usar eles ou priorizar o uso deles em uma play onde você está tentando ganhar. A gente vai falar sobre counters defensivos, que é em uma play onde você não quer perder. E aí, counters que são situacionais, que eles podem servir para ambos os momentos, ou que eles têm outras funções além de serem um counter. isso. A gente puxou essas definições muito pela nossa vivência de jogo, gente. Pelo que a gente entende de Commander, pelo que a gente joga e como a gente monta os decks. Quando a gente tá montando decks, são alguns conceitos que a gente, querendo ou não, a gente idealizou, a gente pensa que funciona assim. E não tá escrito em pedra isso aqui, gente. É basicamente isso. A gente criou essas definições pra gente conseguir fazer nosso deck build. É basicamente isso. Por exemplo, a gente quer começar pelo Dispel. Por que, que o Dispel é um counter defensivo? Ou Ele é ofensivo? um agressivo. Isso. Então, o Dispel ele é uma carta super restrita. Ele vai interagir somente com outras instantâneas. Então, você vai usar ele ou para interagir com wins que são dependentes de instantâneas somente, ou para dar counter em outros counters. Isso. Dessa forma, a maioria das vezes que a gente vai usar um Dispel vai ser para dar um counter em outro counter. Porque assim, ele é mais eficiente fazendo isso. Porque nem todas as plays de win dos decks vão ser baseadas em instantâneas. Um counter que E faz aí, parecido com ele é o Misdirection. o Misdirection é uma ideia bem parecida com Misdirection ele. tem a ideia parecida. É um counter que ele é basicamente usado para dar outro counter. E Exatamente. é outro counter que a gente tem como counter agressivo. E aí, aonde que a gente pode, por exemplo, encontrar em maior quantidade esse tipo de counter, né? Esse tipo de carta? Em decks que são fast combo, que priorizam ganhar o mais cedo possível. Por exemplo, assim, um Malcolm Tana. Ele é um deck que a maioria das builds trazem muitos counters que são agressivos, counters que são ou de 0 mana ou de 1 mana, que interagem somente com instantâneas ou prioritariamente com instantâneas. E por causa disso, você vai. Por que você faz isso? Que é como você vai tentar ganhar muito cedo, o recurso que você vai ter e o recurso que os seus oponentes vão ter em questão de mana é muito limitado. Então você ter o counter de 1 mana ou de 0 mana é muito eficiente para você proteger a sua play. Além disso, a gente tem counters como, por exemplo, o Spell Pierce. O Spell Pierce ele pode funcionar em ambos os casos, tanto como um counter agressivo quanto defensivo. Só que nós preferimos considerar ele como um counter agressivo justamente por esse conceito que a gente está adotando. Por Custo. exemplo, se eu estou numa play de win onde eu quero me defender, às vezes o meu oponente ele não vai ter o mana necessário para dar um counter e ainda pagar os 2 mana do Spell Pierce. Então por isso que eu vou querer usar esse Spell Pierce para tentar me defender. Mas a retórica pode ser verdadeira. Pode ser que meu oponente está na play de win e ele não vai ter os 2 manas para pagar o Spell Pierce da mesma forma. Mas geralmente ele é muito mais usado para você tentar ganhar justamente pelo custo de mana que ele tem. Geralmente é o último counter que você vai gastar. Exatamente. Tipo, ou porque. Porque ele, assim, counters específicos, a gente acaba deixando ele por último porque ele não vai conseguir pegar todos os cenários. Geralmente, counters como Spell Pierce, como Dispel, como. Como é o nome aquele outro de costume também? É o. Miscast. Tipo, a gente guarda ele por último porque a gente tá buscando a melhor janela. Geralmente, quais são as melhores janelas? As janelas que os jogadores têm menos mana em pé. Ou menos cartas na mão. Então, geralmente, counters como Miscast, Spell Pierce, Misdirection, Dispel, eles vão resolver todo o problema que a gente tem. Eles são counters de custo baixo, que resolvem os nossos problemas nos momentos certos. Por isso que a gente acaba vendo ele como os counters ofensivos.
Sim. Um dos outros Acho que conceitos do counter defensivo é isso. É um counter que você vai usar primeiro porque você já quer resolver o problema ali. exatamente. Acho que a gente pode usar como um dos maiores exemplos a oferta irrecusável, Exatamente. que ela é muito boa no momento que você quer parar o combo do seu oponente. Porque Exatamente. assim, eu dar 2 manas pro cara para ele simplesmente não ganhar do jogo é muito bom. Muito, muito, muito bom. É uma troca muito eficiente. Até Por 1 mana porque, azul, eu dar um counter na Brit do cara e o cara ganhar 2 tesouros é o suficiente para ele não ganhar. Só que a retórica, se é um counter na minha play de win, se tipo, eu estou tentando ganhar, eu dei uma oferta no counter do cara, esses 2 manas pode ser o suficiente para ele ter uma segunda interação. exatamente, que é aquela segunda interação que você vai passar e vai deixar aquelas 2 maneiras ali daquele cara pra parar o próximo que vai ganhar, provavelmente. Sim. Se você Existe a dá uma possibilidade de ser offer assim. pra não perder e a offer resolve, você deixa resolver. Você tomar o counter, acabou a play, você deixa aquelas 2 manas em pé ali porque o próximo vai tentar ganhar. Se o próximo for o cara que tomou a offer, então aí já tem um problema. Geralmente você não dá offer no próximo player que vai ganhar. E aí eu acho que falando um pouquinho mais sobre o conceito do que é o counter defensivo em si, são counters que geralmente são genéricos e que por serem genéricos eles tendem a ter um custo elevado. Então, por exemplo, o Counter Spell ele pega qualquer coisa ao custo de 2 manas azuis, que é um custo muito complexo de ser pago para alguns decks. Então, nem sempre é recomendado você ter. Mas eu acho que ele é o exemplo do counter mais genérico possível que a gente tem. O exemplo é, por exemplo, eu tô jogando de talho. Eu tenho 4 manas open, tenho 5 manas opens. 2 azuis da taça, uma preta do consult e mais 2 azuis do Counter Spell. Vocês viram como é ruim? Porque eu tenho que ter mais 2 manas azuis pra mim conseguir usar o Counter Spell. Então, Se assim, fosse uma azul e preta, já não conseguiria usar ele. exatamente, já não conseguiria usar ele. Então, é o primeiro counter que você quer gastar é o Counter Spell. Isso. Tipo, dentre todos os counters que a gente tem, quanto mais específico, mais rápido você vai gastar ele. Porque em momentos de play de win, geralmente você vai sofrer um pouquinho nas cores. Então, se você tem um Counter Spell e não tá na play de win, é melhor você usar ele logo. Só um conceito da gente, hein? Porque é um custo ruim, entre aspas. A gente não vai se resumir apenas a cor azul, tá, galera? Tipo, nós vamos deixar um packzinho com algumas ideias do que nós consideramos como counters agressivos e defensivos. E tem exemplos de outras cores também. Tem exemplos vermelhos, tem exemplos verdes, tem exemplos brancos. Preto tem pouquíssimo, tem a Imp Master Chief, mas a gente não vai colocar ela ali, porque eu não sei se é necessário, porque é só uma carta que tem. Exatamente. Mas ela funcionaria também como um counter que é mais agressivo, para você proteger a sua play de um outro counter. Isso. E a ideia é mais ou menos isso. E aí tem o terceiro tipo, que é o mais estranho da gente conversar. Que são os counters que são... Não é bem específicos, mas eles são, tipo, ou genéricos ou utilitários. Eles têm, tipo, mais de uma função, ou eles têm uma restrição meio estranha para eles funcionarem. Eu vou colocar aqui o Hermit para nós. Então, o Hermit, como exemplo, ele pode ser tanto agressivo quanto defensivo, porque efetivamente ele é um counter que custa uma azul para anular qualquer non-creature, a menos que pague 3. Então, por uma azul anular a menos que pague 3, ele é a mesma coisa que um Miscast. Melhor, porque ele pega qualquer non-creature. O Miscast tem algumas reduções de coisas que ele pode pegar. Mas, genericamente, ele primeiro custou 2 para entrar no board. Ele é uma criatura que pode morrer. E ele, além disso, tem um segundo lado depois que ele morre, que ele é que suas non-creature não pode ser anulada. Então, assim, ele faz muitas funções, ele não necessariamente faz uma função muito bem. Por isso que a gente não conseguiu achar um conceito próprio para ele. Então a gente criou uma terceira categoria para estar colocando ele. A mesma coisa, por exemplo, o Muddle the Mixture. Ele é um counter que teoricamente é um counter agressivo, porque ele vai parar principalmente instantâneas e feitiços,
Mas ele tem, na grande maioria das vezes, a função de ser um tutor para custo 2, que a maioria das plays de win tá ali no custo 2. Exatamente. Seja para taça, seja para Tensive, seja para Breach, entre outras infinitas coisas que você pode ter ali no custo 2. Twin Flame também. Que é Twin bem... Flame também. Então, assim, ele, por mais que ele ainda seja um counter agressivo, ele é muito ruim como counter agressivo, porque são 2 manas azuis para pegar coisas muito específicas. Se você tá E usando ele Muddle, também, é pra defensivo. exatamente. E ele também é ruim para ser defensivo, porque se você tá pagando 2 azuis, você tem opções muito melhores que ele, como o próprio Counter Spell. E aí ele não se encaixa bem em nenhuma delas, e por isso que ele tem um counter meio que situacional. Tipo, você pode usar ele nas 2 situações, mas ele principalmente tem a função de ser um tutor. Pyroblast e Reb também é a mesma coisa. Pyroblast e Reb já é para quem tem a limitação de não ter azul, porque se você tem azul, você tem opções melhores e mais baratas. Mas se você está jogando de vermelho e quer ter acesso a um counter para proteger a sua play de win, Pyro e Reb pode ser interessante. E eles têm a versatilidade de poder ser uma remoção, além de serem counters. Ele é Então, tanto assim, agressivo como defensivo, mas ele é muito específico. Então a gente exatamente. acabou colocando ele na terceira categoria. Ele dá pra ser usado das 3 maneiras, mas nas 2 maneiras. Mas ele é muito específico pra ser só defensivo e também muito específico pra ser só agressivo. Então Exatamente. a gente acabou colocando como situacional, né? Pode ser que a play de win do cara não tem cartas azuis. É. E aí ele não pode ser um counter defensivo. Pode ser que a sua play de win não precise de um counter para separar. Você pode tomar uma remoção. Então ele não vai funcionar também. Um combozinho Então, assim, que tá bem na moda é Dragão, Broodlord. Broodlord não usa azul. Remoção para Bloodlord. Se você der no momento certo. Não precisa ser um counter. Então o Reb não funcionaria dependendo do momento. Outro que é bem famoso, do Alcaster. Do Alcaster, outro caso onde uma remoção de criatura vai resolver e não necessariamente precisa ser uma remoção azul. Então, assim, geralmente você vai usar ele de maneira defensiva, mais do que agressiva. Você vai usar muito pra parar a taça ou pra parar um counter que vai te parar. Exatamente. Pyroblast é a mesma coisa, exemplo né? Que é legal é o do Reprieve, né? Aí, isso aí eu eu acho gosto. que assim, ele é um counter que na maioria das vezes você vai usar ele para se proteger. É. Na grande maioria das vezes você vai se proteger. Seja de uma global, seja de alguma. Os decks que geralmente usam Reprieve são ou decks stacks, né? Podem ter ou não acesso a azul para usar ele. Até porque ele é 1 pra 1 mais 1. Então ele Exatamente. é 2 pra. Tipo assim, você não sai perdendo. Você não sai perdendo, mas você não resolve o problema. Esse exatamente. que é o ponto dele. Tipo, ele é bom pra você dar na play que o cara não consegue fazer mais no mesmo turno. Isso. Mas ele é ruim se o cara consegue jogar novamente a carta. Então, sei lá, você tá jogando de stacks. Você ainda não tem uma interação pra dentro indestrutível, por exemplo. E tá rolando um global. Pô, Reprieve é muito bom pra essa situação. Ou, por exemplo, tem um oponente jogando de Nive e você não quer que o Nive do cara resolva. Reprieve resolve isso porque ele não é um counter. Sabe, tipo, existem muitas nuances para essa carta, para como ela vai ser usada, e ela não é boa nem como agressivo nem como defensivo por ela voltar a carta para mão. Exatamente. Então, Mesma coisa tá em substanciar. Mesma coisa do OneSub. Ele é bom, mas ele não resolve o problema. O problema vai voltar eventualmente. Exatamente. Ele é um bom na hora que você vai ganhar, o cara não tem mais mana. Aí ele é bom. Exatamente. Ou pra proteger daquela globalzinha que vai rolar, daquele veredito supremo que não pode ser anulado. Muito aí bom. Tem outros counters defensivos que são muito bons, que é tipo Ertais. Ertais e Delay. Ertais e Delay são muito bons. Porque ele acaba definindo o jogo de uma maneira muito absurda. Por exemplo, se você tá jogando de Reanimate e você toma um Delay, cara, são 3 turnos pra você conseguir tentar ganhar de novo. Às vezes resolve pro jogo todo, porque 3 turnos no mid-game é muita coisa. Acho que nem só nesse sentido de jogar de Reanimate. Porque, tipo, sei lá, tomei um delay na minha Dead Return. Provavelmente eu nunca mais vou usar minha Dead Return no jogo. Muito provavelmente. Mas exemplos também de quando você toma um delay num comandante. Nossa, doido. Cara, tomar um delay num comandante é uma decisão muito complexa. Porque você geralmente não vai querer conjurar o comandante, a menos que seja um comandante de custo muito baixo.
E se for um comandante de custo muito alto, como, sei lá, um Tivit, um Corvold, um rolê assim de 5 manas mais, 4 manas Dificilmente você mais, recupera a curva, né? dificilmente você vai conseguir recuperar a curva para jogar com uma proteção. Então você vai obrigatoriamente deixar ele no delay. Um Nive E aí deixar também. esses 3 Nive não pode ser anular, não. turnos. Nível não pode. Mas deixar esses 3 turnos pode ser, tipo, o suficiente para você não ver mais a cor do jogo. Não é que tomar o delay é muito ruim e deixar a carta no exílio. Mas geralmente quando você toma um delay, dependendo do estado do jogo, você toma um delay e nunca mais consegue jogar a carta que você tomou. Não consegue. E pode funcionar também, por exemplo, de você dar delay numa consult. Porque se você dá um delay numa consult, o que o cara vai fazer? Na hora que ela sair do delay, ou ele vai ter novamente a taça na mão para jogar depois da consult, ou ele vai ter que fazer uma firula para jogar algum efeito ali depois que ele resolver a consult dele. Botar um ou ele terreno não básico. vai jogar a consult. Botar um terreno básico. Escolher pântano aqui. Ele pode escolher não jogar a consult, porque o efeito do suspende permite você não fazer isso. Mas vamos supor assim, mas se o cara tomou o delay, ela continua exilada, ela não sai do exílio. Sai do exílio se você não conjurar. Mas assim, ela é uma carta muito forte, que às vezes não é usada. Hoje, especificamente, ela não é usada por preço. Eu acho que antes ela não era usada, talvez porque a galera não conhecia. Tipo, às vezes eu via decks que não tinham delay. E delay é genérico o suficiente para ser um ótimo counter para ser jogado. Há muitos e muitos casos é um dos melhores counters do 500. Na minha opinião. E eu acho que assim, pior que isso é tomar o Airtime Mending. Porque o Airtime Mending é um negócio muito... Assim, primeiro que a carta é muito complexa, o jeito que ela funciona. E segundo que o jeito que ela funciona traz muitos problemas para você dar um counter em alguém com isso. Efetivamente, ela não é um counter, ela não falha anula a mágica alvo, ela falha exilia a mágica alvo. Tira da pilha, acabou. Ela tira da pilha, primeiro ponto que a mágica faz. A segunda coisa que a mágica faz, ela coloca marcadores como se fosse suspende, mas não é suspende. Não é a mesma que o Word, mas o funcionamento é exatamente igual. Para termos de regra, o funcionamento é exatamente igual. Então, se quiser proliferar, prolifera, né? Não tenho certeza, porque proliferar é para permanentes e jogadores. A carta vai ser uma carta no exílio, eu não sei se tem como fazer isso. Eu não sei. Em termos de regra, eu não sei. Eu acho que não funcionaria. Se você sabe, comenta aqui. Mas o principal da carta, que faz ela ser mais problemática ainda é, no momento que o último marcador é retirado e a mágica vai voltar para a pilha, com algumas aspas, ela não necessariamente volta. Primeiro que é colocado uma cópia dessa mágica do exílio na pilha, ou seja, a carta não vai sair do exílio, ela vai continuar exilada. E a cópia que vai ser colocada na pilha, ela vai ser exatamente igual à mágica original. Tá, mas aí efetivamente todas as cópias são exatamente iguais às mágicas originais. Não. Você não tem a opção de escolher outro alvo. Ou seja, se eu dei uma remoção na Elivere do amigo e essa remoção tomou um Airtime Mending, essa remoção vai entrar na pilha novamente como uma cópia, dando alvo na Elivere do amigo. Se essa Elivere se tornou um novo objeto, a minha remoção não tem mais um alvo válido. Ou seja, a minha remoção não vai acontecer. Ai, mas eu posso dar... Não, você não pode dar um alvo novamente. Não é isso que o rule da carta fala. Você literalmente volta ela para a pilha, com todos os alvos exatamente iguais, ela foi colocada inicialmente. Então... Ela vai ter que ser a mesma. Ela vai ter que ser a mesma. Então, tipo, se isso dava alvo em um objeto, seja ele uma carta na mesa, seja ele uma carta num cemitério, seja ele um jogador, se esse objeto não existe, você basicamente perdeu a sua carta e ponto final. Aulas. Exatamente. E assim, aproveitem que é uma carta muito baratinha. Porque assim, ele é um counter de 2 manas, efetivamente, porque você não pode pagar 0, que desliga aquela coisa que você vai anular por um turno inteiro. Então é muito bom e desliga de um jeito muito estranho. Porque não é um counter. Dependendo de quanto mana você tem, cara, é mais de 2. Exatamente. Sei lá, se tá acontecendo no turno antes de vir pro seu, e você tem ali seus 3 manas disponíveis e você dá um Airtime pra 2, machuca o oponente. Dependendo do que estiver acontecendo ali, machuca. A carta morreu. Sim. Basicamente isso. É mais forte que o delay. Exatamente. E assim, e o interessante dela é que ela exila de forma permanente.
mesmo que você crie a cópia, o fato dela exilar permanentemente pode trazer muitos problemas. Porque, por exemplo, um Salmon Half que foi exilado permanentemente, o cara perde a linha inteira de combo se ele não tiver como continuar ela depois. É porque o alvo já foi dado no dragão, né? Então, se O o alvo já foi dragão dado do foi dragão. outro, Se o dragão por algum motivo saiu da mesa, saiu morreu. da mesa, já não consegue mais. Eu- Não consegue lupar depois do Salmon Half, como, por exemplo, o Pinnacle Monk. Acabou. Então, a mágica que foi pra ela morreu. Acabou. Morreu. Efetivamente morreu. Mais forte do que eu Acho que pensava. essa carta é muito legal. A forma como ela funciona é muito estranha. E o pessoal poderia usar mais ela. Eu gostaria de ver mais vezes. Vou botar Sendo mais usada. vezes. Eu tenho ela aqui, mal uso. Vou nem mentir. Eu não sabia que era tão forte assim no Regrace. Sim, o regress dela é muito estranho. E O faz ser regress dela muito é muito forte a forte. forma como ela funciona. O regress Exatamente. dela faz ela ser muito forte. Então, usem a carta porque ela é extremamente forte, gente. Eu vou começar a usar Usem a mais. carta. Então, usem. Eu acho que assim, a gente passou genericamente por o que nós consideramos os 3 tipos de counters que existem. E deixamos alguns exemplos para vocês. Tem alguns aqui, ó. Se vocês. Defabricate, Change, Arcane Denial. Tem Isso. muita coisinha aqui. Tá separado por tag. Qualquer coisa vocês vão ali em cima e habilitar as tags. Sei que aqui não dá pra ver porque eu dei um zoomzinho, mas é basicamente isso. Se Tem a um gente negocinho deixou de tags lá e vocês passar habilitam. alguma coisa também, vocês comentem, fala tipo, tem o Counter X que vocês poderiam adicionar. É. Esse pack a gente está sempre atualizando ele. Então, assim, nós meio que limitamos o tamanho dele inicialmente pra gente fazer o vídeo. Mas não quer dizer que existem só esses counters. Existem muito mais que a gente não listou aqui. E pode ser que tenha coisas muito efetivas que a gente também não conhece. Exatamente. E aí seria legal vocês poderem ir nos comentários e falar, Counter X poderia ser colocado ali pra gente ter uma noção que existe também. E a gente vai aumentando, fazer igual o pack de terrenos da gente lá que ficou supimpa. Então, Exatamente. é isso. Mais alguma coisa, Vini? Acho que por enquanto é isso. Falamos bastante até, mais do que eu imaginei. Muito regress. Muito regress. Mas é isso. Foi uma ótima aula para mim e para todos que vão assistir, provavelmente. E eu acho que é isso. Vamos lá, galerinha. Até mais. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.